Bom, a FENOP é uma apresentação muito rápida, é uma Federação Nacional dos Operadores Portuários e é uma entidade sindical de segundo grau, representa a totalidade dos operadores portuários que operam em cais públicos no país. E são mais de 100 empresas operadoras portuárias, cerca de 16 mil empregados diretos e requisitam o trabalho dos cerca de 23 mil trabalhadores portuários avulsos que existem hoje no país. São empresas que acumulam toda a experiência empresarial decorrente da modernização portuária, desenvolvimento tecnológico, relação capital-trabalho em portos públicos. 3 tópicos apenas que nós temos para apresentar. O primeiro, sobre a MP, nossa breve discurso aí sobre a MP, o porto público como a principal ferramenta do comércio exterior brasileiro marítimo e alguns pontos fundamentais que nós julgamos precisam ser adequados. Bom, a MP 595, nós vemos, como eu falei, bastante positivamente, ela vem incentivar a implantação de novas instalações portuárias, respeitando os contratos que hoje existem, os contratos que estão em vigor. Lógico que ninguém poderia imaginar que daqui a 10, 20 ou 30 anos o Brasil continuaria contando com os mesmos portos públicos que conta hoje. Alguma coisa precisaria ou até já deveria ter sido feita. O governo poderia ter, no marco regulatório anterior, na Lei 8630, ampliado as atividades em portos públicos, ampliado as áreas de portos organizados, e essa seria uma forma de ampliar a atividade portuária, a área de atividade portuária. O governo optou por uma outra opção, um novo modelo, criando os terminais privados, e essa é a nova realidade, que, de qualquer maneira, vem incentivar, ampliar as possibilidades de instalações portuárias existirem. E o importante, com respeito aos contratos em vigor. Esses são os pontos positivos. Ponto insuficiente que nós julgamos, pouco avanço efetivo no modelo de gestão portuária, que, na opinião dos operadores portuários, é um grande problema que existe, ou que existiu, até agora na administração e na gestão dos portos no Brasil. Nós achamos que a medida provisória foi bastante acanhada nesse aspecto, até em alguns casos com retrocesso de centralização que não nos parecem adequados. E os pontos que exigem, de fato, atenção: a medida provisória cria e incentiva os terminais privados, fora dos portos organizados, mas não estabelece mecanismos de incentivo aos portos públicos, que são, sim, ativos da União, não dos arrendatários. Os terminais públicos não pertencem a empresas que estão hoje operando, mas pertencem à nação, e são a principal ferramenta do comércio exterior brasileiro. Então, esse é um ponto que nós julgamos precisa ser melhorado. O segundo ponto, dentro dos portos organizados também, a medida provisória estabeleceu condições que não são isonômicas, os que estão e os que vão entrar. Não que a condição de entrada, não estamos aqui entrando no mérito se a condição de entrada é boa ou ruim, mas o fato é que nós temos 2 modelos que precisam conviver. O terceiro ponto de atenção não avançou na relação capital-trabalho. O Brasil é signatário da OIT 137, a OIT se incorporou ao repertório jurídico brasileiro em 95, e nós temos pontos que até hoje continuam não abordados, passaram-se 20 anos, e nós continuamos não avançando nesse tópico. E um retrocesso na participação da comunidade portuária com a limitação da importância dos conselhos de autoridade portuária. Esses são os pontos, assim, muito rapidamente, como os operadores portuários veem a medida provisória. São 2 modelos diferentes. Nós temos a Lei 8630 e temos a medida provisória 595. Logicamente que é necessária uma transição. Se nós não fizermos isso, nós podemos ter aí durante 35 anos ainda, porque existem contratos de arrendamento de 25 anos que estão existindo há 15, faltam 10 do primeiro período e podem ser prorrogados. Então, corremos o risco de ter ainda 35 anos com 2 modelos diferentes coexistindo. É alguma coisa que precisa ser seriamente tratada, uma das razões, entendo eu, de nós estarmos aqui hoje. E, logicamente, as adequações que eu já mencionei, nós acreditamos que, lógico, uma medida provisória construída em alguns meses, que substitui uma lei que levou pelo menos 2 anos para ser construída, certamente ela tem coisas que têm que ser adaptadas, adequadas, também razão de nós estarmos aqui. O segundo tópico, o porto público, a principal ferramenta. Nós julgamos importante tentar apresentar aqui aos presentes como nós julgamos que foi até agora a participação dos portos públicos no desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. Entendemos que o porto público, já disse, é a principal ferramenta do comércio exterior e da forma como se desenvolveu até agora, possibilitou efetivamente o crescimento do comércio exterior, atraiu investimentos privados, aumentou a eficiência dos portos a níveis internacionais e reduziu, sim, custos para exportadores e importadores, como nós vamos ver.
Isso aí é Correios de Comércio Exterior, desculpe, ali sumiu a fonte, a SESEX, Correios de Comércio Exterior brasileiro, que foi atendido pelos portos. Nós não podemos dizer que o Brasil deixou de importar ou exportar nenhum quilo de nenhum produto, porque os portos não possibilitaram. Lógico, tivemos problema, também razão pela qual estamos aqui, congestionamentos eventuais, congestionamento em algumas situações de descontrole de envio de carga para o porto, uma série de problemas que precisam ser enfrentados de frente, precisam ser atacados. Mas o fato é que os portos atenderam esse crescimento expressivo do comércio exterior brasileiro. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre a atividade de portos de contêiner, que a gente tem que explicar por quê. Não é só pelo fato de que eu trabalho numa empresa de contêineres, mas esse aí é o porto lá de Tubarão, na Vale. Esse aí é o maior. Eu botei um dos maiores para não correr risco de errar, mas que eu saiba, é o maior terminal de exportação de minério do mundo. É esse aí. E esse aqui é o terminal de contêiner de Santos. É mais ou menos o 50º do mundo. Eu coloquei um do lado do outro para se ter ideia do que é uma coisa e do que é outra coisa. O primeiro do mundo é aquele da esquerda. O tamanho aí está proporcional, está em escala, vamos dizer assim, aproximadamente em escala. E o da direita ali, o de containers, é o 50º do mundo, mais ou menos. Ou seja, existem 49 maiores do que esse aí no mundo. Essa é a razão pela qual a gente fala muitas vezes em container, porque container é a atividade portuária que exige a logística mais sofisticada, que provoca o maior impacto nas vidas das pessoas que estão em volta do porto. Não estou me referindo ao impacto ambiental, que é até muito baixo no caso de container, mas o impacto na vida das pessoas. Cria caminhos logísticos, cria uma frota de caminhões que atende o porto. Os operadores portuários são empresas que contratam pessoas, então o movimento é muito grande demais. São os terminais de containers são os que mais requisitam mão de obra de trabalhadores portuários avulsos, porque demandam mais mão de obra de trabalhadores portuários avulsos. Container no Porto de Santos, por exemplo, 2011, não tem número fechado, 2012 ainda, Santos movimentou 97 milhões de toneladas, 31 milhões foi em container. 17 milhões em açúcar e 12 em soja. Sendo que os 31 milhões de contêiner, que é um terço do total, a preço por tonelada, o valor por tonelada é muitas vezes maior do que o valor por tonelada de açúcar ou soja. Então, isso é só para contextualizar por que se fala tanto em contêiner. Porque contêiner, de fato, é atividade que exige, inclusive, mais investimentos. Isso aí, a curva de... As referências aqui ao TECON dos Santos são por uma razão só. Eu tive que buscar dados históricos no BNDES e a única fonte, os únicos dados que eu achei se referiam ao TECON de Santos por ser o maior terminal de contêiner do Brasil. Então, as referências tem muita referência a Santos aí. Mas é igualzinho no resto do Brasil. O que acontece em Santos é semelhante ao que aconteceu no restante do Brasil nessa atividade. Nós tínhamos ali uma produtividade crescente, temos 98, 11 caixas que se embarcam e desembarcam por hora. Hoje nós estamos ali em 2011, 70, 2012 estamos aí em 80, aproximadamente, 82, e vamos chegar a 104. Por que tem que fazer isso aí? Porque senão o porto não vive. O porto concorre. O porto tem uma concorrência intraporto e extraporto. Concorre com outros portos também. E os arrendatários tiveram que investir investimentos não previstos nos contratos de arrendamento, investimentos não obrigatórios e que tiveram que ser feitos porque senão iam perder na concorrência para outros portos, né? Isso aí possibilitou, é bom notar aqui, onde é o pointer aqui? Aqui, né? Aquele guindaste de baixo ali, o pretinho, esse tipo de guindaste foi instalado nos portos do Brasil em 2006, 2005, 2006, já está obsoleto. Aquele grandão de cima ali, o vermelho, é o único que consegue movimentar os navios que já vão chegar aos portos brasileiros no segundo semestre desse ano. Então, é uma atividade capital intensiva, é uma atividade que exige investimentos permanentes, senão ela fica baixa performance, fica pouco efetiva. Esses investimentos permitiram esse avanço que está aí. Os navios cresceram de navios da ordem de 2.000 teus em 2001 para navios da ordem de 9.600 teus que vão estar operando nos portos brasileiros já nesse ano de 2013. Isso significa ganho de escala. Significa que o armador que opera esses navios consegue ter um custo muito mais baixo por container, pelo frete do container, do que tinha há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. Resultado exclusivo de dois tipos de investimento, do próprio armador no navio e dos terminais de contêiner nos equipamentos que movimentam que fazem esse tipo de operação. Os resultados são esses que estão aí. A produtividade, esses dados são dados do BNDES, dados recentes da Abratec, que é a associação que reúne os terminais de contêineres. A produtividade subiu de 15 para 71 movimentos por hora em cerca de 15 anos. Ou seja, o navio fica atracado, é um navio maior escala, navio mais barato
por cada contêiner movimentado, que fica menos tempo fazendo a operação no porto. O tempo de espera na barra também, o tempo que o navio chega e fica esperando, era 22 horas reduzido para 6. Sendo que essas 6 horas em 2011, que é o mesmo número de 2012, inclui as horas que o navio fica parado esperando, porque chegou antes da hora, porque todos os navios de containers operam com janelas de atracação, com horário previsto para entrar e para sair. Esse é o resultado. Então, o navio fica também menos tempo esperando lá fora, na barra do porto. A barra é o local onde os navios chegam no porto. E o custo, por último, aí desses três, o custo de operação portuária, que era de $737, corrigido aqui os valores do BNDES, né? Em 2095, $737 por operação, em 2004 caiu para 244, está em 290, está um pouco mais baixo, na verdade. Isso aí tem alguma variação com taxa de câmbio. Ou seja, a operação portuária também, que é a única receita, ou a principal receita, se não a única, no caso de terminal de Santos, a única receita que o terminal portuário tem. Por exemplo, na exportação. Um exportador que precisa exportar alguma coisa, ele não paga ao terminal, ele paga ao armador, combina com o armador, recebe um contêiner vazio, coloca a carga dele e manda levar para o porto, o terminal de contêiner recebe, não cobra por isso, recebe esse contêiner, coloca numa pilha e ele tem ali 7 dias para esperar o navio chegar para embarcar. Então, esse conjunto de coisas possibilitou, sim, que os portos públicos tenham garantido possibilidades de redução de custos para transportadores marítimos, para importadores e para exportadores. Essa é a realidade do porto público e o que nós conseguimos fazer até agora. Por último, pontos fundamentais a adequar. Nós temos de fato, é o nosso mote, é a nossa bandeira. Os portos públicos e os portos privados têm que ser eficientes e competitivos. Ambos, os novos que estão sendo criados e os antigos, que é a única coisa que a gente tem. Os terminais públicos que são, repito, do país e não dos operadores portuários. Os pontos que exigem atenção, nós já havíamos falado, e aqui eu vou falar, então, do que nós entendemos que tem que ser corrigido, na linha de que as novas instalações devem, então, adicionar, os terminais privados têm que entrar para adicionar, e essa, sem dúvida, foi e é a intenção do governo, adicionar capacidade ao sistema portuário brasileiro, e não entrar um novo tipo de terminal privado, e, de alguma maneira, por qualquer razão, ou por um erro até de formulação, desidratar, se me permite a expressão, o terminal público, que é a nossa grande ferramenta. Então, nós precisamos caminhar nessa linha de corrigir eventuais distorções que possam possibilitar essa desidratação do porto público, e, para isso, nós precisamos fazer alguns ajustes, de maneira que os modelos, o modelo desenhado some, de fato, capacidade e atividade portuária. Nós colocamos aqui, então, como primeiro ponto, autorizações de terminais privados e novas licitações de áreas em portos públicos devem ser realizadas mediante análise prévia da capacidade e demanda no cluster regional, levando-se em conta a área de influência dos portos e promovendo a economia de escala. Portos não são como algumas outras atividades. Portos têm uma faixa de operação em que eles são mais produtivos. Um porto com baixa utilização, o ideal é 65%. Um porto com 65% de ocupação, especialmente os de containers, estão assim no auge da sua eficiência, ao custo mais baixo de operação. Se essa ocupação é muito alta, esse custo cai. E se a operação é baixa, também cai. Se for baixa, porque o custo fixo é muito alto. Se for alta, porque exige container, por exemplo, começa a empilhar e tem que ficar movimentando os containers para conseguir operar. Então, tem que se fazer essa análise do cluster regional. O que o cluster, o que a região comporta em termos de instalação portuária para que nós tenhamos portos eficientes. O segundo ponto, a autorização de instalação de novos portos também deverá ser precedida de análise e eventual readequação de contratos em vigor. Lógico, nós temos um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, não tenho, é minha visão pessoal. Tecon Swap funciona hoje, lá em Swap, foi concedido com uma outorga e pagou uma outorga e paga um valor por container. Vamos licitar o Tecon Swap 2. Nós não estamos lá, a empresa em que eu trabalho não está lá, mas vai participar, sem dúvida, nós vamos querer participar. Se nós ganharmos essa licitação, nós já vamos entrar com um preço algumas centenas de reais mais baixo do que quem está lá, porque a condição, a medida provisória não vai exigir a cobrança de uma outorga e quem está lá paga a outorga. Então, é necessário que se faça essa adequação, esse é um exemplo, para que não haja essa migração de recursos, porque o que aconteceria seria, logicamente, que quem está no posto se desanimaria de investimentos e de manter atualizado tudo que tem lá. O terceiro ponto,
A área delimitada por poligonal de porto organizado não ser reduzida nunca. O porto organizado é um bem do país, funciona bem, deve continuar funcionando bem, por isso não há razão para que se diminua o tamanho dos portos públicos, dos portos organizados. Os CAPs ainda deliberativos, é um ponto que nós defendemos também, manter os CAPs deliberativos e com a atual composição. Um terminal indústria, um braço logístico, um grupo empresarial deve ter liberdade de instalação, não depender, por exemplo, de uma chamada pública. Nós achamos que não faz sentido. Se alguém tem uma siderúrgica, como existe lá, a antiga Cosipos, em Minas, lá em Cubatão, se ele tem uma siderúrgica que precisa de um porto, na hora que vai pedir autorização do porto, tem que fazer um chamamento público para ver se alguém quer operar aquele porto da siderúrgica. Não nos parece fazer sentido. E, por último, sim, mais a mudança no modelo de gestão de administração do porto. Nós temos sugestões para que seja feito isso, mas entendi que isso vai ser mais discutido por outros debatedores aqui hoje, e uma aplicação plena da resolução OIT 137. Temos aqui uma série de sugestões para apressar as concessões, eliminar a análise em série de editais de arrendamento, privilegiar a economia de escala, dispensar a exigência de licença prévia ambiental. A licença pode ser conseguida ao longo do processo. São sugestões para que se acelere os processos de licitação. E, por último, a questão da valorização e adequação do contingente de trabalhadores portuários avulsos. Nós defendemos que seja criado um Serviço Nacional de Aprendizagem Portuária, para que 2,5% das folhas salariais de trabalhadores portuários avulsos que hoje vão para o Fundo de Desenvolvimento e Ensino Profissional Marítimo, administrado pela Marinha, e, de fato, por uma série de dificuldades, voltam menos da metade disso, vão e que sejam, de fato, em benefício do treinamento dos trabalhadores portuários. Conceder uma aposentadoria específica aos trabalhadores portuários avulsos, estender o seguro-desemprego. Alguém me perguntou assim, mas por que trabalhador avulso precisa de seguro-desemprego se ele só vai trabalhar quando quer? Exemplo de Itajaí, aquela catástrofe que houve em 2009, o Rio Itajaí-Açu levou o porto embora e o pessoal ficou lá 6, 7 meses sem trabalhar. E aplicar plenamente a Resolução 137 da OIT. A Resolução 137, entre outros aspectos, prevê renda mínima, sim, que nós entendemos que os trabalhadores têm que ter. Esses eram os pontos. Finalizando apenas, de fato, nós tínhamos 40 mil trabalhadores portuários avulsos em 93, temos hoje 23 mil, dos quais 8 mil são aposentáveis, sobram 15 mil. O problema é muito menor do que era naquela época, havia um problema social que não houve. Isso foi feito com responsabilidade social conjunta, capital-trabalho, essa redução. Nós temos hoje apenas 23 mil pessoas para um fluxo de comércio exterior que é 8 vezes maior do que era em 1993. O futuro dos trabalhadores portuários, sem dúvida, eu falo isso aqui com bastante transparência, não é o caso dessa medida provisória. Nós entendemos que isso não foi contemplado e talvez não seja o momento, mas acho importante que se saiba qual é a visão dos operadores portuários. Que o contingente de trabalhadores tem que ser adequado, as pessoas têm que ser saudáveis, os profissionais têm que ser bem treinados. Para isso, precisamos daquela verba de treinamento. Profissionais multifuncionais, a MP 595 abandonou o conceito de multifuncionalidade que havia na Lei 8630, é importante isso. E trabalhadores bem remunerados, que em algum caso até são, mas em outros casos não. Isso vai fazer com que os trabalhadores avulsos sejam trabalhadores indispensáveis, necessários, para que a médio prazo nós possamos caminhar de fato para uma requisição opcional de trabalhadores portuários no âmbito mais amplo. Isso, eu repito, não é tema dessa medida provisória, não entendemos que precisa estar nela, mas eu não tenho dúvida também de que nós não vamos poder esperar outros 20 anos, passaram-se 20 anos da Lei 8630, nós não vamos poder esperar mais 20 anos para trabalhar nessa linha aí. Nós vamos ter que fazer isso, porque se deixarmos como está, é possível que antes disso nós tenhamos, de fato, problemas sociais. Era o que eu tinha para apresentar, eu agradeço a sua disposição da mesa. Obrigado.